O senhor tem uma proposta para alterar o judiciário brasileiro. É um projeto de emenda à Constituição, uma emenda constitucional que vai reconfigurar, que propõe reconfigurar o judiciário brasileiro. Começando pelo STF, com um mandato fixo para os ministros, o Tribunal Superior Eleitoral passaria também por alterações e a Justiça do Trabalho. Inicialmente, qual que é a sua ideia de fazer uma alteração, visto que o Brasil hoje tem um problema, que é a insegurança jurídica vindo exatamente de decisões que nós temos do sistema jurídico brasileiro, É, judicial. exatamente. A ideia inicial era exatamente essa: determinar onde é que é o gargalo do sistema judiciário, que está nas altas cortes. Você tem um monte de nomeados que não são juízes de carreira, eles têm mandato vitalício, são advogados de partido, advogados de pessoas, não têm a prática, não têm a experiência de ser juiz, não foram concursados e estão ocupando essas altas cortes. Agora, vamos lembrar, tem alguns ministérios que lidam com a questão de algumas agências de Estado, por exemplo, relações exteriores. Tem lá vários embaixadores, vários membros do Itamaraty. Normalmente, são pessoas selecionadas para ser ministro de Relações Exteriores, vêm desta gama de pessoas técnicas competentes. A mesma coisa na questão de defesa das Forças Armadas. Geralmente, o ministro de Defesa tem alguma nomeação relativa com experiência de Força Armada. Agora, aqui no Judiciário, tem uma porta aberta para qualquer um entrar ali e tocar o terror, como a gente já viu, como foi o caso agora, nos últimos anos, interferir no executivo, interferir no legislativo e cometer todo tipo de abuso. Então foi essa a iniciativa primordial dessa proposta, né, principal. E aí estabeleceu muita coisa ali. O STF se torna uma corte constitucional, os nomeados têm mandato, não pode ser nomeado com menos de 45 anos de idade, não pode ser nomeado se não tiver no mínimo 10 anos de experiência no judiciário, não pode ser nomeado se não for juiz de carreira. Então, com isso, você limita o escopo do erro, né? E você valoriza até o judiciário. Então, esse é um primeiro aspecto aí, talvez o maior deles e o que gerou toda a proposta. E, claro, você tem aí alterações também no STJ, você tem uma diluição não, mas eu diria uma diminuição do que o STF pode fazer. O STF pode só lidar com assuntos constitucionais. Ele deixa de lidar com questões criminais, questões trabalhistas, questões tributárias, etc, etc, etc. Isso é passado para as outras competências do judiciário. Então, com isso, você destrava o STF e foca o STF naquilo que, de fato, é a sua função precípua, e você elimina o STF como sendo um interventor mor do nosso desenho do nosso péssimo desenho republicano, que é essa Constituição de 88. Então, uma correção aí, eu diria que histórica. Agora, no quesito das outras, o que tem gerado polêmica, não é nada disso. É porque em toda no escopo de mudança que a gente faz, a gente toca também na questão da justiça eleitoral. Isso a gente deixa a justiça eleitoral só como justiça e elimina a função da justiça eleitoral como o executor das eleições e também o legislador das eleições.